Vamos lá. Sobre o islamismo, parte 2. A grande questão é, continuando um pouquinho a nossa história, a gente tinha chegado até o ponto em que a gente estava trabalhando alguns fundamentos do islamismo. Vamos retomar um pouquinho a história política. Muhammad, no momento em que aparece que tem essa revelação, tem o apoio de parte do clã, mas você tem uma ruptura do clã dentro daquele momento. O clã que Muhammad pertencia era nada mais nada menos que um dos principais clãs presentes dentro da cidade de Meca. Um clã comercial importante e que, de alguma forma, quando você tem essa ruptura, de alguma forma Muhammad se vê constantemente ameaçado. Essa ameaça vai se materializar de maneira ainda mais efetiva no momento em que você precisa e que as articulações demonstram que havia risco efetivo de violência dentro daquele momento e você tem a saída para Yutreb, você tem a saída para Medina. No momento em que você tem essa saída, é o início do calendário do islamismo, é o início do marco fundamental da própria organização do islamismo. É o momento em que a gente chama de Hégira, em que justamente você tem ali todo o processo de recriação, de reinvenção, de reaproximação da própria religião. No momento em que você está na cidade de Medina, as forças são rearticuladas, a ideia da Umma ela é muito poderosa e você começa a flertar com uma ideia de Dar al-Arab, justamente a ideia de formação de um mundo árabe, a possibilidade de que os árabes pudessem se unir e que de alguma forma representassem diante daqueles dois impérios. Eu preciso lembrar que de um lado eu tenho o Império Persa, ainda que fragilizado, muito forte, de outro lado eu tenho o Império Romano do Oriente, ainda que fragilizado, forte na figura de um domínio bizantino, e a ideia desses dois modelos, fruto ainda de grupos que conseguem trabalhar uma unidade, como o judaísmo, como o cristianismo, vão passar a um processo de novas formulações, novas organizações, novas dinâmicas e estruturas de poder. Preciso lembrar que, assim como na grande maioria das religiões antigas, política e religião não se separam. Isso é uma invenção do século XIX, e isso é um processo discutido a partir do século XVIII. Política e religião são elementos que se coadunam, elas são fundamentais. No momento em que política e religião, elas de alguma forma não se separam, eu preciso entender que Muhammad seria um líder puramente religioso que estava... Não, ele é um líder político, então sim, ele comanda exércitos, ele toma frentes militares, e ele vai entrar num forte quadro de disputa, primeiro com as cidades de Meca, depois com outras cidades, algumas que trazem por aglutinação, outras que são conquistadas, vão ter frentes importantes, como por exemplo os Gassânidas tentam utilizar comunidades judaicas para aquele combate. Não é uma questão religiosa, mas é uma questão de necessidade de disputas naquele momento e um ataque, uma vitória dentro daquele sentido. Assim como negociações, mas pode uma deusa, não pode uma deusa, fica lá, não pode, retira. Isso também vai ser base de todo um processo de confluência. Preciso entender que as vitórias militares têm alguns marcos importantes. Por exemplo, a Pedra Negra representada dentro de Meca, ela será entendida como sagrada. Essa pedra tem um dos movimentos que eu acho mais fabulosos nessa história. De novo, eu me valho da Karen Armstrong, em que justamente ela conta que no momento em que todos esperavam um conflito, em que as forças vindo de Medina eram mais fortes, ele pede para que só possa fazer a devida peregrinação. Eles lá tiram as suas vestes, se vestem com roupas brancas, limpam seus pelos e vão purificados fazer aquele processo. Aquilo é reproduzido ainda hoje como base do exemplo do profeta. É um momento de reflexão, é um momento de auto-reconhecimento, é um momento de reinvenção da própria religião dentro daquele momento. Vitórias militares serão estabelecidas, a conquista de Medina, a conquista de Meca será definitivamente estabelecida. Muhammad vai ainda sobre a sua liderança estabelecer várias relações de casamento. Rainha, eu li que ele casou com uma criança. Meus caros,
Você trabalha a ideia de acordos de casamento com a idade muito jovem, sim, mas você efetiva o casamento depois da menarca. Nossa, que absurdo, meus caros, sociedades antigas trabalharam dessa forma de maneira muito efetiva, mais que isso. Tem uma menarca bem mais tarde do que você pode imaginar hoje daquela criança aos 9 anos. Outra coisa, eu preciso entender que casamento é confluência de relações de poder. Dentro do mundo muçulmano, você tem alguns preceitos fundamentais sobre a relação de casamento. Por exemplo, temos uma ideia de que é uma religião que é absolutamente repressora em relação às mulheres. Pois bem, sim, é uma religião, é uma base, tem toda uma estrutura antiga, como a judaico-cristã, misógina, controladora, machista, mas ao mesmo tempo tem alguns elementos diferenciais importantes. Mulheres têm pleno direito ao estudo, diferente do que vai aparecer em outras comunidades. Rainha, mas existem comunidades. Estou falando da formação do islamismo, e isso muda ao longo do tempo, em especial porque o islamismo não é único. São comunidades, regiões, lógicas, estruturas diferentes que incorporam costumes locais dentro da base religiosa. Segundo preceito fundamental, uma mulher tem, por exemplo, direito ao divórcio, ainda que apoiada, ainda sustentada, direito ao divórcio. E esse direito ao divórcio pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, por não ser satisfeita sexualmente. Você tem, e aí o trabalho pode falar muito melhor do que eu, o trabalho da professora Célia Daniele e uma série de outros trabalhos, discutem essa questão da sexualidade, do estudo da sexualidade dentro do mundo muçulmano, mostrando como você tem discursos diversos, completamente diferentes do que você imaginaria na cristandade nesse mesmo momento. Por exemplo, o orgasmo é entendido como um presente de Alá, e não como uma dor etérea, um problema eterno, como muitas vezes a sociedade cristã vai colocar a culpa pelo desejo, a culpa pela ação diabólica, a culpa, tudo dentro de uma relação com o sexo e, em especial, muito vinculada à negação da estrutura e ao papel da mulher dentro da sociedade. Voltando, a partir do momento em que Muhammad conquista militarmente Meca, Medina e uma série de cidades dentro da Península Arábica, há uma grande discussão sobre a sua sucessão. Quem deveria sucedê-lo? Vai haver uma defesa de alguns grupos por conta de Ali, esposo de uma das filhas de Muhammad, de Fátima, em que ele teria já sinalizado esse processo, mas as tradições do clã e de outros vão levar a que o sogro dele, que era uma das lideranças desse clã, assumam esse papel. Essa tensão entre Ali assumir o clã e um modelo de sucessão, primeiro, ainda vinculado à família do profeta, no momento em que você chama aqueles de califas perfeitos, califas Rashidun, até o momento em que a própria expansão da religião vai levar a outras leituras e outras práticas, mas isso eu conto em outro vídeo. Aqui ainda eu queria salientar alguns aspectos importantes. Primeiro, rainha, eu tinha ouvido que os muçulmanos são ismaelitas. Calma, vamos explicar a história. Você tem, dentro da tradição judaico-cristã, o papel normalmente relacionado à figura de Abraão, como aquele que rompe, aquele que inaugura toda aquela tradição. É o grande patriarca, é a figura de quem rompe em prol desse monoteísmo. Também é confuso mesmo dentro da tradição judaico-cristã, mas beleza. Quando você tem Abraão, Abraão não consegue ter um filho com a esposa e ele tem um filho com uma outra esposa, ou como também é entendido, com uma serva, uma escrava, Agar, e essa criança fica muito bem até que finalmente Deus concede a possibilidade dele ter o filho com Sara, e aí toda a questão, o filho com Sara vai ser aquele que dá a base, a formulação da própria nação judaica. E o que eu faço com Ismael? Você vai ter Sara pressionando, e aí quando Ismael, finalmente Abraão diz o que eu faço, Deus diz, não, pode mandar eles embora, mas eu cuidarei das suas gerações, das suas dinastias. Então Deus, de alguma forma, se responsabilizaria. E aí vem, Agar e Ismael, saídos uma vez no deserto, teriam pensado, onde está você que prometeu isso? E aí o menino bate com o pé, justamente em uma pedra negra, que mina Agra, funda o oásis que daria origem à própria Meca. Não, meus caros, muçulmanos não entendem que essa é a sua origem divina.
Os muçulmanos trabalham, explicam e colocam, entre muitas outras explicações, que dialogam com esse sentido, com esse papel. Beleza? A gente fala mais sobre isso. Um abraço.